Caros alunos, este é o material de apoio para a terceira semana do curso de Matemática 1. E hoje nós vamos falar de espaço vetorial. Vamos começar relembrando da física. Os vetores em física são familiares. Um vetor é uma entidade com módulo, direção e sentido. E os vetores são dotados das seguintes operações: soma de dois vetores, que nós fazemos com a regra do paralelogramo, como vocês recordam da física. Produto de um vetor por um número, que é multiplicar esse vetor por 2, por 3, pelo número que seja, ele fica com o módulo maior, ou com o módulo menor, fica com o módulo multiplicado, com a mesma direção e com o mesmo sentido, se esse número for positivo. Inversão do sentido de um vetor. Mantém o módulo, né, o comprimento dele, mantém a direção, inverte o sentido. Então, isso é familiar da física. Vetores num plano. A notação para ordenado AB é usada para designar o ponto cujas coordenadas no plano são A e B. A mesma notação é usada para designar o vetor que começa no ponto 0, 0 e termina no ponto AB. Então vamos ver por uma figura. Observem esse vetor U. Esse vetor U começa no ponto 0 e termina num ponto AB, um ponto que tem duas coordenadas. Qual é o módulo desse vetor? O módulo desse vetor se obtém através do Teorema de Pitágoras. Muito bem. E este outro vetor? Mesma coisa. Isso aqui é uma projeção dele no eixo x, aqui é uma projeção dele no eixo y. Esse aqui é o vetor que tem essa coordenada, essa ordenada e essa abscissa. Nós representamos isso por um par ordenado que tem este número aqui como primeira entrada e este número aqui como segunda entrada. E o que acontece se nós quisermos somar esses dois vetores? Em física, nós usamos a regra do paralelogramo para somar os vetores tradicionais. Vamos ver o que acontece aqui com essa nova definição. Nós esperamos ter alguma analogia entre a regra do paralelogramo e uma operação que nós vamos definir de soma entre dois vetores. É de se imaginar que a soma de dois vetores seja obtida somando as duas primeiras coordenadas e as duas segundas coordenadas. Então, a primeira coordenada de cada um dos vetores e a segunda coordenada de cada um dos vetores. E será que essa definição, que seria a definição mais intuitiva aqui para a matemática, será que ela coincide com a definição, com a regra do paralelogramo? Então vejamos, se nós fizermos um paralelogramo, essa linha pontilhada vai ser paralela a este vetor. Esta linha pontilhada vai ser paralela a este vetor U. Então, vejamos, aqui nós teríamos o vetor soma, começando neste ponto e terminando neste ponto. Este vetor aqui seria a soma de U e V. Bem, qual seria a primeira entrada desse vetor? Qual seria a ordenada desse vetor? A primeira entrada do par ordenado? Então vamos ver. Aqui nós temos justamente a primeira entrada do vetor U. E esse comprimento aqui? Esse comprimento aqui ele tem o mesmo tamanho deste comprimento aqui. Mas esse comprimento aqui ele é justamente a projeção desse segmento. Então ele é um dos lados, um dos catetos deste triângulo aqui.
Acontece que este triângulo aqui é congruente a este triângulo aqui. Porque esses dois segmentos são paralelos, eles têm o mesmo comprimento. Então, como esses dois segmentos aqui são paralelos e aqui nós temos justamente um ângulo reto, esses dois triângulos são semelhantes. São triângulos retângulos semelhantes. Como as hipotenusas têm o mesmo comprimento, eles são triângulos congruentes. Isso significa que este comprimento aqui é exatamente este comprimento aqui, que é a primeira entrada do vetor V. Então, a primeira entrada do vetor soma, do vetor U mais V, ele é a soma da primeira entrada do vetor U com a primeira entrada do vetor V. E o que acontece com a segunda entrada? Exatamente a mesma coisa, só que olhando para o eixo Y. A segunda entrada do vetor soma, do vetor U mais V, ele vai ser a segunda entrada do vetor V, que está aqui, mais a segunda entrada do vetor U, que está aqui, porque este triângulo aqui é congruente a este triângulo aqui. Muito bem. Então, essa definição de soma de vetores nos dá graficamente exatamente a regra do paralelogramo. E nós podemos imaginar, né, naturalmente, que o que seria o produto de um vetor por um número? O produto do vetor por um número seria justamente o produto de cada uma das duas coordenadas por aquele número. Se eu multiplicar as duas coordenadas aqui por 2, o que vai acontecer? A coordenada de baixo vai ser multiplicada por 2, a coordenada de cima vai ser multiplicada por 2, e nós vamos ter um vetor que vai ter justamente o dobro do comprimento, porque ele vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo semelhante que teve os dois catetos dobrados. Se os dois catetos foram dobrados, a hipotenusa vai ser dobrada também. Então, esse é o sentido de produto de vetor na física, aqueles vetores com os quais nós estamos acostumados a trabalhar. E essa definição de multiplicar as duas coordenadas por um número nos dá exatamente a regra conhecida da física de produto de um vetor por um número. E a inversão do sentido, se nós multiplicarmos cada uma das coordenadas por -1, mudarmos os sinais, muda o sentido do vetor. Agora nós vamos generalizar, porque na álgebra moderna, a regra é generalização. A álgebra moderna ela faz o seguinte: ela pega estruturas que são conhecidas e captura propriedades interessantes daquelas estruturas e define e dá uma definição para aquilo. Tudo que tem essas propriedades, essas determinadas propriedades, são uma estrutura de tal tipo. E a partir daí, todo estudo que é feito para aquilo serve para tudo que se encaixa naquela definição. Então, nós não precisamos estudar um objeto sozinho, isoladamente. Ao estudar uma classe de objetos que tem aquelas propriedades, nós estamos estudando todos. Então, aqui nós vamos introduzir um tipo de objeto chamado corpo. Tá? Então, um corpo é um conjunto dotado de duas operações, de uma adição ou soma, designada pelo símbolo mais, o símbolo de adição que nós conhecemos, satisfazendo as seguintes propriedades. Então, a estrutura de corpo foi pensada nos números reais. Então, vamos relembrar que propriedades os números reais satisfazem. Propriedade comutativa. A mais B igual a B mais A.
Aqui eu estou trazendo alguma notação também. Esse azinho deitado aqui, ele é o símbolo de para todo. Então aqui está escrito o seguinte: para todo A, B pertencentes a C, ou seja, se eu tomar dois elementos arbitrários do corpo C, então A mais B é igual a B mais A. Propriedade associativa. Para todo A, B e C pertencentes a C, ou seja, se eu tomar três elementos arbitrariamente no corpo C, então, se nós somarmos A e B e depois ao resultado somarmos C, nós vamos ter o mesmo resultado que nós obteríamos somando primeiro B e C e depois somando A ao resultado. Existência do elemento neutro. Então, a propriedade de adição, a propriedade de soma de um corpo, ela tem que trazer o elemento neutro. A operação de soma tem que ter um elemento neutro. Este símbolo aqui significa existe. Existe um zero, existe um símbolo, um elemento que vai ser chamado de zero como padrão. Então, existe um zero, um elemento aqui em C, que é chamado de zero, tal que, essa barra aqui significa tal que. Então, existe um elemento para o qual o que vem aqui na frente é verdade. Então, para todo A pertencente a C, A mais zero igual a zero mais A igual a A. Isso é um elemento neutro. Ou seja, existe um elemento que, somado a qualquer elemento do corpo, dá o elemento do corpo que foi escolhido. Existência de elemento inverso. Bom, qualquer que seja, para qualquer elemento do corpo C, existe outro elemento do corpo C que, somado a ele, dá zero. Então, quer dizer, todo elemento tem um inverso. Além da adição, existe outra operação, o produto ou multiplicação, que é designada pelo símbolo ponto, satisfazendo as seguintes propriedades: comutativa, da mesma forma que a adição, associativa. Nós temos a existência de um elemento neutro, que vai ser chamada sempre de 1. Então, essas propriedades são análogas, são as mesmas da adição. Agora, algumas novidades. Existência do elemento inverso. Então, todo elemento que não seja o zero, com exceção do zero, então isso aqui é conjunto C menos o conjunto que contém o elemento zero. Então, isso aqui quer dizer o conjunto de todo mundo menos o zero. Então, para todo A pertencente ao conjunto de todo mundo menos o zero, ou seja, para todo A, para todo elemento que não seja o zero, existe um elemento B no corpo que, multiplicado por ele, é 1. É o elemento neutro. E, finalmente, a propriedade distributiva. Então, para quaisquer elementos A, B e C no corpo, A vezes B mais C é igual a vezes B mais A vezes C. Por que essa generalização? Agora nós vamos para o conceito de espaço vetorial, que é o que realmente nos interessa. Seja C um corpo. Um conjunto de objetos é um espaço vetorial em C se existem duas operações, de soma e produto do vetor por escalar, soma de vetores e produto de vetor por escalar. Então, essa notação aqui é uma notação de função. Nós escrevemos função dessa forma. Aqui é o nome da função e aqui quer dizer o domínio e a imagem da função. Então, quer dizer que essa função aqui toma dois vetores e leva num vetor. Então, ela é de E vezes E, isso aqui é produto cartesiano do espaço E com ele próprio.
nós pegamos dois vetores aqui do espaço E e levamos num vetor do espaço E. Produto de vetor por escalar. Então, isso aqui é uma operação do produto cartesiano de C em E e tem imagem em E. Então, ele pega um elemento do corpo e um elemento do conjunto e leva no elemento do conjunto. Esse conjunto, nós estamos definindo um espaço vetorial através dele. Então, um elemento do corpo com um elemento do espaço vetorial, levando num elemento do espaço vetorial. Nós vamos pensar em corpo como sendo um número real. Eu só estou mostrando aqui para vocês que nós podemos generalizar o conceito, que o conceito de espaço vetorial ele não precisa ficar restrito aos números reais. Para nós, né, nos nossos exemplos todos, esse corpo aqui vai ser o conjunto dos números reais. Mas o corpo pode ser uma coisa mais abrangente. O nome escalar ele é usado para significar um elemento do corpo. Ele não se compromete com quem o corpo é. Então, se eu estou trabalhando aqui com o conjunto dos números reais, eu poderia aqui falar, olha, isso aqui é o produto de um número por um vetor, é o produto de um número real por um vetor. Normalmente, esse número nós chamamos de escalar, para não nos comprometermos com quem é o corpo. Se nós falarmos número, é porque nós estamos pensando num conjunto numérico. E falando escalar, fica um nome neutro. Isso é um nome consagrado. Bom, nós queremos que essas propriedades, que essas operações satisfaçam as seguintes propriedades. Propriedade comutativa da soma. Então, dados dois vetores quaisquer, ou seja, para todo U e todo V em E, ou seja, tomando dois vetores quaisquer no espaço E, nós temos que, dos vetores U e V, nós temos que U mais V é igual a V mais 1, comutativa. Associativa, da mesma forma como funciona ali num corpo. Se nós primeiro somarmos V e W e depois fizermos U mais o resultado, nós vamos ter o mesmo resultado que nós obteríamos fazendo U mais V e depois somando esse resultado a W. Elemento neutro da soma, mesma coisa. Elemento inverso da soma, mesma coisa. Para todo elemento nós queremos ter um elemento que somado com ele dê o elemento neutro da soma, o zero. Agora, a associatividade do produto escalar. Então, se nós tomarmos dois elementos, dois escalares, vamos começar a chamar de escalares. Se tomarmos dois escalares e um vetor, nós vamos chamar sempre os elementos de um espaço vetorial de vetor, os elementos do espaço vetorial de vetores, e os elementos do corpo de escalar. Então, se nós temos dois escalares e um vetor, dois escalares A e B e um vetor U, nós temos que A multiplicando B vezes U é o mesmo que fazer o produto de A e B e depois multiplicar por U. Distributividade. Então, A mais B vezes U igual a U mais BU. Outro tipo de distributividade, aqui nós distribuímos fazendo a soma dos elementos no corpo, a soma de escalares. Agora nós temos um escalar e dois vetores, então A que multiplica U mais V é igual a U mais AV. E produto pelo elemento neutro. O produto pelo elemento neutro tem que ser U. Tem que ser, se eu multiplicar o elemento neutro do corpo, da multiplicação no corpo por um vetor U, o resultado tem que ser U. Agora,
certas propriedades podem ser demonstradas. As propriedades que vêm agora, elas valem, mas elas não precisam estar na definição. Elas podem ser demonstradas. Quer dizer que todo conjunto que satisfaz todas aquelas propriedades que foram enunciadas satisfaz também essas propriedades. Então, se eu quiser verificar se um determinado conjunto é um espaço vetorial, eu tenho que verificar se ele é dotado daquelas duas operações e se aquelas duas operações satisfazem todas aquelas propriedades. Se isso acontecer, essas outras propriedades aqui são automaticamente satisfeitas. Então, primeiramente, o elemento neutro é único. Então, vamos supor que existam dois elementos neutros, que α e β sejam dois elementos neutros. Então, A mais B é igual a A. Por um lado, por quê? Por um lado, A mais B é igual a A. Por quê? Porque B é um elemento neutro. Então, a soma dele com qualquer outro elemento é o outro elemento. E por outro lado, α mais β é igual a beta. Por quê? Porque α também é um elemento neutro. Então, a soma dele com qualquer outro elemento é o outro elemento. Então, por um lado, α mais beta é igual a α. Por outro lado, α mais beta é igual a beta. Portanto, α é igual a beta. Então, nós mostramos que se α e beta são dois elementos neutros, então, na verdade, eles são o mesmo. Isso quer dizer que existe um único elemento neutro. O elemento inverso também é único. Nós vamos mostrar da mesma maneira. Sejam V e W dois elementos inversos de U. Então, nós temos um vetor U e suponhamos que nós tenhamos aqui dois elementos inversos dele. Então, V é igual a V mais zero, porque zero é o elemento neutro. Então, V é igual a V mais zero. Mas V mais zero é igual a V mais U mais W. Porque U mais W é zero. Agora, nós vamos usar a propriedade associativa. Então, V mais U mais W é igual a V mais U mais W. Acontece que V mais 1 também é zero, porque V também é inverso de U. Então, V mais U mais W é igual a zero mais W, que é igual a W. Portanto, novamente, se V e W são elementos inversos, então V é igual a W. Escreve-se menos U para designar o vetor inverso de U. E U menos V para designar a soma do U com o inverso dele. Então, isso é uma notação que simplifica. Nós também escrevemos AU para designar o A vezes U, se o A é um escalar. Então, isso são notações que simplificam. Dessa forma, nós vamos escrever 3U menos V mais 2W, ao invés de 3 vezes U mais o inverso de V mais o inverso de 2 vezes W. Uma notação enxuta facilita bastante. Outra propriedade, multiplicação por zero. Então, seja U um vetor qualquer. 0 vezes U é igual a zero. De fato, 0 vezes U é igual a 0 mais 0 vezes U. Porque 0 mais 0 é 0. Vejam bem que esse zero aqui, ele é o zero do corpo. Ele não é o zero do espaço vetorial. Nós usamos a mesma notação.
Usamos 0 para o zero do corpo e usamos 0 para o zero do espaço vetorial. Mas isso não confunde, porque o contexto sempre deixa muito claro qual é o zero que nós estamos usando. Então, aqui nós estamos usando o zero do corpo. Então, zero do corpo vezes u é igual a 0 mais 0. Vezes u, porque 0 é igual a 0 mais 0. Agora, nós vamos usar a propriedade distributiva. 0 mais 0 vezes u é igual a 0u mais 0u. Agora, nós podemos somar o inverso de 0u dos dois lados. Então, somando o inverso de 0u no membro esquerdo e somando o inverso de 0u no membro direito, nós vamos ter que essas coisas vão se cancelar. Aqui vai sobrar 0 e aqui menos 0u com 0u vai dar 0, vai sobrar 0u uma vez. Então, nós temos que 0u é igual a 0. Ou seja, se nós multiplicarmos o zero do escalar por um vetor, nós vamos obter o vetor nulo. Agora, nós vamos provar o quê? Que menos 1 vezes o vetor u é menos o vetor u. Então, se nós multiplicarmos esse menos 1, ele é o menos 1 do corpo. Então, nós queremos provar que menos 1 vezes u é igual a menos 1, ou seja, é a inversa do u. Então, o que nós queremos provar? Nós queremos provar que se nós fizermos u mais o menos 1, nós obtemos 0, porque isso é que é ser o menos u, é que é ser o inverso. Então, u mais menos 1 é igual a u mais menos 1u. Essa é a propriedade da multiplicação pelo neutro do corpo. Agora, nós vamos fazer o quê? Usar a propriedade distributiva ao inverso. É o que nós, grosso modo, chamaríamos de colocar em evidência, entre aspas. Então, utilizando a propriedade distributiva, nós vamos ter que 1u mais menos 1u é 1 menos 1u. Mas 1 menos 1 é 0. Nós estamos no corpo. 1 menos 1 é 0. 0 vezes u, 0. Então, são propriedades importantes. Bom, como esse resultado aqui foi 0, nós somamos ao u este elemento aqui. Então, este elemento que nós somamos ao u, já que deu 0, este elemento é justamente o inverso do u, ou seja, ele é o menos 1. O menos 1. Muito bem. Agora vamos falar no espaço R2. Agora nós simplesmente estamos escrevendo aquela mesma definição que nós discutimos lá em cima quando falávamos dos vetores da física. O espaço R2 é o conjunto dos pares ordenados de números reais dotado das seguintes operações. Soma de vetores. Então, nós somamos dois vetores somando as coordenadas. A primeira coordenada do primeiro vetor com a primeira coordenada do segundo vetor. A segunda coordenada do primeiro vetor com a segunda coordenada do segundo vetor. E o produto de um vetor por um escalar. Então, seja lambda aqui um escalar e escalar aqui para nós agora é número real. Daqui para frente, escalar significa número real. E nós estamos falando aqui dentro também de números reais. A1 e A2 são números reais. Lambda é um número real. Então, quem está no corpo em consideração? O lambda. E quem é vetor? O vetor é o par ordenado A1, A2. Lambda vezes A1, A2 é igual a lambda 1, lambda A2. Essas propriedades, essas operações aqui, nós discutimos lá em cima que resultam exatamente na regra do paralelogramo. Exemplos, né? Então, 1, 2 mais 3, 4 é 1 mais 3, 4, 2 mais 4, 6. 2 vezes 0, 4, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8.
3, 1 mais 2, 1, 2 menos 2, 1, vai ser 3 vezes 1, 3 mais 2 vezes 1, 5, menos 2, 3. 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 2, 5, menos 1. Não. 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 2, 4. Então, 7, menos 1, 6. Agora, vamos provar aquelas propriedades. Nós queremos mostrar, né? Nós queremos mostrar que essas propriedades nos dão um espaço vetorial. Então, o espaço vetorial tem que ter duas operações, uma adição e um produto por escalar. Nós queremos provar que essas propriedades satisfazem, que essas operações satisfazem todas aquelas propriedades, toda aquela lista de propriedades. E prestem bastante atenção nisso, porque eu vou pedir um exercício como esse aqui na lista. Eu vou pedir para vocês continuarem o que nós estamos terminando aqui. Então, prestem muita atenção nessa parte, que ela vai ser necessária para a lista. Então, propriedade comutativa. Primeiro, vamos prová-la. Nós queremos provar que o vetor A1, A2 mais B1, B2 é igual a B1, B2 mais A1, A2. Queremos provar a propriedade comutativa. Então, o que nós fazemos? Daqui para cá, nós vamos usar a definição de adição, a definição de soma. Então, A1, A2 mais B1, B2 somamos as primeiras coordenadas, fica A1 mais B1, somamos as segundas coordenadas, fica A2 mais B2. Acontece que aqui dentro nós podemos comutar. Podemos comutar por quê? Porque isso aqui são números reais. Então, A1 mais B1 é igual a B1 mais A1. Isso é válido porque nós estamos comutando uma soma de números reais. E A2 mais B2 é igual a B2 mais A2, pelo mesmo motivo. Agora nós vamos usar novamente a definição de soma. Para nós somarmos esses dois vetores aqui, o que nós fazemos? Tomamos essas duas primeiras coordenadas, B1 mais A1, e as segundas coordenadas, B1, B2 mais A2. Então, aqui nós usufruímos da propriedade comutativa do conjunto dos números reais. Propriedade associativa, mesma coisa. O primeiro vetor mais a soma do segundo e do terceiro tem que ser igual à soma do primeiro e do segundo mais a soma do terceiro. Novamente, nós vamos usar essa operação que tem que ser feita primeiro. Nós vamos usar a definição de soma. Então, o primeiro vetor, A1, A2, mais B1 mais C1, B2 mais C2. Agora nós vamos usar novamente a definição de soma. Agora deste vetor com este. Então, o primeiro elemento deste, que é A1, mais o primeiro elemento deste, a primeira entrada deste mais a primeira entrada deste. Então, A1 mais B1 mais C1. E a segunda entrada vai ser o quê? A2 mais B2 mais C2. Novamente, nós vamos usufruir das propriedades de número real, de números reais. Então, A1 mais B1 mais C1 é A1 mais B1 mais C1. A1 mais B2 mais A2 é A1. Aqui deveria ser A2. É A2 mais B2 mais A2. Muito bem. Elemento neutro. Quem seria o elemento neutro? Seria o vetor 0, 0. Qualquer vetor somado ao vetor 0, 0 dá o próprio vetor. Elemento inverso. Se nós temos um elemento inverso, se nós temos um vetor A1,
A2, o elemento inverso dele é menos A1 menos A2. A soma vai ser A1 menos A2, 0, A2 menos A2, 0. Então, a soma comuta, a soma associa, a soma tem elemento neutro, a soma tem elemento inverso. E agora restam as outras propriedades para provar. As outras propriedades precisam ser provadas, precisam ser verificadas para que se prove que o R2, da maneira como foi definido, é, de fato, um espaço vetorial. E isso está pedido na lista, para completar essa demonstração. A demonstração aqui veio até o elemento inverso. As outras vocês vão ter que verificar pela lista, então prestem bastante atenção nessa parte do vídeo. O espaço Rn. Então, analogamente, né, um espaço Rn é uma generalização. Então, o espaço R2 é o espaço dos vetores com duas entradas. O espaço R3 é o espaço dos vetores com três entradas. O R4 dos vetores com 4 entradas. O Rn, em geral, dos vetores com n entradas. Aqui é exatamente a mesma definição. Somamos coordenada a coordenada. Se queremos multiplicar por um escalar, multiplicamos também coordenada a coordenada. Exemplos, aqui para exemplos eu usei vetores do R3. Aqui simplesmente somando coordenada a coordenada, 1 mais 1, 2, 2 mais 3, 5, 3 mais 4, 7, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2. Agora vamos definir subespaço vetorial, é um conceito importante. Então, um subespaço de um espaço vetorial é um subconjunto do espaço que é também um espaço vetorial. Então, se nós temos um espaço vetorial e temos um subconjunto dele, para esse subconjunto ser um subespaço vetorial, nós precisamos verificar que ele satisfaz aquelas propriedades. Mas isso não é uma coisa difícil, porque a maioria das propriedades são herdadas. Então, se nós pegarmos dois elementos de um subespaço vetorial, eles são dois elementos também do espaço. Já que o espaço vetorial ele é um subconjunto, um subespaço é um subconjunto do espaço, se eu peguei dois elementos do subespaço, automaticamente eu peguei um elemento do espaço. Então, se esses elementos comutam no espaço, eles comutam no subespaço. Então, a propriedade comutativa ela é herdada do espaço vetorial. O subespaço herda essa propriedade do espaço. Da mesma forma, associativa, todas aquelas propriedades são herdadas do espaço vetorial. Então, na realidade, o que precisa ser verificado? Primeiro, se a soma precisa ser verificado o fechamento. Primeiro, se eu fizer a soma de dois elementos do subespaço, eu continuo tendo um elemento do subespaço? Ótimo. Se eu multiplicar o elemento de um subespaço por um escalar, eu continuo tendo um elemento do subespaço? Ótimo, continuo. Então, esse subespaço é um espaço vetorial. Nós estamos provando o quê? Que esse subespaço é dotado das operações, ao verificar o fechamento. Porque se nós não tivermos o fechamento dessas operações, fechamento é, se nós operarmos dois vetores, nós caímos no mesmo espaço.
Se nós não tivermos o fechamento, nós não temos a operação, o subespaço. Nós não podemos dizer que o subespaço tem uma soma se, eventualmente, a soma de dois elementos dele cai fora dele. Né? Cai no espaço vetorial, porém fora do subespaço. Então, na verdade, para verificar se um subespaço, se um subconjunto é um subespaço vetorial, nós precisamos verificar o fechamento. Se a soma de dois vetores cai no subconjunto e se o produto por escalar cai no subconjunto. Então, agora vamos para alguns exemplos. Então, o conjunto dos vetores do tipo, né, dos vetores da forma AB0, que vetores são esses? São os vetores que possuem o último elemento zero. Então, nós temos um A qualquer, um B qualquer e a terceira coordenada fixa igual a zero. Esse conjunto aqui ele é um subespaço do R3. Por que ele é um subespaço do R3? Se nós somarmos dois vetores com a última coordenada nula, nós vamos obter um vetor com a última coordenada nula. E se nós multiplicarmos um vetor com a última coordenada nula por um número, nós vamos obter um vetor que vai ter a última coordenada nula. Então, nós provamos aqui o fechamento. Isso significa que este conjunto aqui dos vetores que tem a última entrada nula é um subespaço. Prestem bastante atenção nisso, porque na lista eu também vou pedir para verificar se determinados conjuntos são subespaços. O que é preciso verificar? É preciso verificar se a soma de dois elementos do subconjunto cai dentro do subconjunto e se o produto de um elemento do subconjunto por um escalar, por um número, cai também dentro do subconjunto. Se isso acontecer, essas são as duas coisas que precisam ser verificadas. Se isso acontecer, então esse subconjunto é um subespaço. Todas aquelas outras propriedades, como tativa, associativa, etc., elas são herdadas do espaço maior. Vamos para o segundo exemplo. O conjunto dos vetores ABA, que conjunto é esse? Então, esse aqui é o conjunto dos vetores que tem a primeira e a terceira entrada iguais. A primeira e a última coordenadas iguais. Ele também é um subespaço de R3. Por quê? Se nós somarmos dois vetores que têm a primeira e a terceira coordenadas iguais, nós vamos ter outro vetor que tem a primeira e a terceira coordenadas iguais. E se nós multiplicarmos um vetor com a primeira e a terceira coordenada iguais por um número, nós vamos obter novamente um vetor que tem a primeira e a terceira coordenadas iguais. O conjunto dos vetores 2nBc, aqui nós estamos pensando no n como um número inteiro. Então, nós estamos pensando aqui no conjunto dos vetores que tem como primeira entrada um número inteiro par. Esse conjunto não é um espaço vetorial. Por que não é um espaço vetorial? Se nós somarmos dois elementos do conjunto, nós vamos ter um elemento do conjunto. Se nós somarmos dois números pares, nós vamos obter um número par. Então, ótimo. Nós temos o fechamento da soma de dois vetores. Mas nós não temos o fechamento do produto por escalar. Se eu multiplicar esse número aqui, que é um número inteiro par, por um número irracional aqui, por exemplo, aqui nós vamos ter um número que não vai ser sequer um número inteiro, muito menos par. Então, falhou o fechamento do produto por escalar. E o conjunto dos vetores N2BC, cuja primeira coordenada
não é nula, cuja primeira coordenada é um quadrado perfeito, um inteiro quadrado perfeito, não é um subespaço de R3. De fato, na hora que nós multiplicamos aqui por um escalar, nós podemos obter um número que não é sequer inteiro. E somando dois inteiros também que são quadrados perfeitos, nós podemos obter aqui um número inteiro necessariamente, mas que não seja um quadrado perfeito. Outro conceito importantíssimo: vetores linearmente independentes e linearmente dependentes. Então, um conjunto de vetores é linearmente dependente, isso se abrevia com LD, quando existe um conjunto de escalares, não todos nulos, tal que, então, escalares A1, A2, N escalares, tal que a combinação linear desses vetores dada por esses escalares, ou seja, A1 V1 mais A2 V2 mais AN Vn é igual a zero. Então, um conjunto de vetores é linearmente dependente quando existe uma combinação linear deles que dá zero. Então, uma combinação linear é sempre um número vezes o vetor, mais outro número vezes o vetor, etc., mais outro número vezes outro vetor. Isso é uma combinação linear dos vetores. Então, um conjunto de vetores é linearmente dependente quando existe alguma combinação linear não trivial, ou seja, não tendo todos esses elementos aqui iguais a zero, uma combinação linear dando zero. Isso equivale a dizer que algum vetor é a combinação linear dos outros vetores. Basta pegar algum desses vetores aqui que tenha um coeficiente não nulo, porque aqui, eventualmente, eu poderia pegar o vetor 1, mas, eventualmente, esse coeficiente A1 aqui poderia ser nulo. Então, peguei um vetor ali no meio, um VI multiplicado por um AI não nulo, e fizemos o quê? Simplesmente isolamos esse VI, passamos todos os outros vetores para o outro lado, aqui está faltando justamente o vetor VI, e depois multiplicamos pelo AI. Nós obtemos justamente este vetor VI escrito como uma combinação linear dos outros vetores. E um conjunto de vetores é linearmente independente quando ele não é linearmente dependente. Ou seja, quando não existe nenhuma combinação linear não trivial dos vetores que seja zero. Exemplos. O conjunto 1, 2, 3, 1, 1 e 3, 4, 5 é linearmente dependente. Por quê? Se nós fizermos o primeiro vetor mais duas vezes o segundo vetor menos o terceiro vetor, nós vamos ter o zero. Então, nós conseguimos uma combinação linear deles com coeficientes 1, 2 e menos 1, que é zero. É uma combinação linear não trivial que dá zero. E, equivalentemente, este terceiro vetor aqui, ele é uma combinação linear dos outros dois. Ele é o primeiro mais duas vezes o segundo. Esse conceito é muito importante. Agora, outro exemplo. O conjunto 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 é linearmente independente. De fato, se nós tivermos uma combinação linear deles igual a zero, tá? Então pegamos três coeficientes, A, B e C, e fizemos uma combinação linear. Suponhamos que essa combinação resulte em zero. Bom, quem é A100 mais B010 mais C001? Ele é justamente ABC, é o vetor ABC. Então, para essa combinação aqui ser zero, o vetor ABC tem que ser zero.
Mas o vetor ABC ser zero significa que tanto A quanto B quanto o C são zero. Então isso quer dizer que para uma combinação linear desses vetores ser zero, ela tem que ser a combinação trivial. Então, esse conjunto é linearmente independente, porque não existe uma combinação não trivial que dê zero. Agora vamos falar no espaço gerado por um conjunto de vetores. Então, se nós temos um conjunto de vetores, V1, V2, Vn, o espaço gerado por ele é o conjunto de todas as combinações lineares possíveis usando esses vetores. Aqui cabem algumas observações interessantes sobre um subespaço vetorial. Todo subespaço vetorial tem o vetor zero e tem o inverso. Quando nós multiplicamos um vetor por -1, nós obtemos o vetor cujas entradas são menos cada uma daquelas entradas. Quando nós multiplicamos um vetor pelo escalar -1, nós obtemos o vetor inverso. Então, o vetor inverso está lá dentro também. E o vetor inverso mais o vetor é o vetor zero. Então, o vetor zero está sempre lá também. Eu não fiz essa observação lá em cima, estou fazendo aqui embaixo. Exemplos. Então, esses dois vetores aqui, o 1, 0, 0 e o 0, 1, 0, gera o espaço dos vetores com a última coordenada nula. Então, nós podemos obter, por exemplo, o vetor 2, 3, 0 através desses vetores? Podemos, perfeitamente. É 2 vezes o primeiro mais 3 vezes o segundo. Isso vai dar o vetor 2, 3, 0. O conjunto dos vetores 1, 0, 1 e 0, 1, 0, ele gera o espaço dos vetores com primeira e última coordenadas iguais. Porque de fato, qualquer número que eu multiplique esse segundo vetor aqui, ele vai ser zero nos dois extremos. Então, qualquer combinação linear que eu faça desses dois vetores aqui, ele vai ter nos extremos exatamente o coeficiente que nós usamos para multiplicar o primeiro vetor. Então, o primeiro e o terceiro eles vão ser necessariamente iguais. Então, esse é o espaço gerado por esses dois vetores. Esses três vetores aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, gera o R3. E esse conjunto tem um nome interessante. Ele é chamado de base canônica. Daqui a pouco nós vamos descobrir o que é uma base. Agora nós vamos comparar dois conjuntos de vetores com quantidade de vetores diferentes. Então, digamos que um determinado espaço vetorial seja gerado pelos vetores o 1, o 2 e o 3. Então, ele é um conjunto gerado por três vetores. Ele é um espaço gerado por três vetores. E digamos que existam outros vetores diferentes daqueles, V1, V2, V3, V4, agora um conjunto de 4 vetores, que também seja um gerador do espaço E. Como esses dois conjuntos geram o mesmo espaço, nós temos que cada um desses vetores, V1, V2, V3 e V4,
pode ser escrito como uma combinação linear desses outros vetores, o 1, o 2, o 3. Por quê? Porque se esses três vetores geram o subespaço, qualquer vetor do subespaço, qualquer vetor de E pode ser escrito como uma combinação de o 1, o 2 e o 3. Como V1 é um vetor de E, ele pode ser escrito como uma combinação de o 1, o 2 e o 3. Então, sejam esses os coeficientes. V1 é igual a A11, o 1, mais A12, o 2, mais A13, o 3. Da mesma forma, o vetor V2 pode ser escrito como combinação desses vetores U, o vetor U3 pode ser escrito e o vetor U4 da mesma forma. Agora nós vamos analisar, estamos interessados em analisar se a dependência ou independência linear desse conjunto. O final da história vai ser que este conjunto aqui é linearmente dependente. É ali que nós queremos chegar. Nós temos um conjunto de três vetores gerando um espaço vetorial, temos um conjunto de 4 vetores gerando o mesmo espaço vetorial, e isso vai resultar que esse conjunto de 4 vetores, ele necessariamente é linearmente dependente. É ali que nós queremos chegar. Então, nós vamos escrever cada um desses vetores como combinação linear dos 3 vetores do outro conjunto de geradores. Agora, o que seria uma combinação linear desses 4 vetores? Para provar que esses 4 vetores aqui são linearmente dependentes, nós vamos provar que existe uma combinação linear dele que é 0. Agora, digamos que uma combinação linear seja xv1 mais yv2 mais zv3 mais wv4. Vamos separar, então nós vamos ter x vezes cada um desses vetores, é que nós estamos aplicando a propriedade distributiva. Então, nós temos 3 vezes 4, nós vamos ter 12. Nós vamos ter 12 parcelas. Nós vamos fazer o produto, então, de x vezes v1, de y vezes V2, Z vezes V3 e W vezes V4, mas nós vamos fazer esse produto já separando todas as parcelas que tem o 1, todas as parcelas que tem o 2 e todas as parcelas que tem o 3. Vamos isolar o 1, o 2 e vamos isolar o 3. Então, onde o 1 vai aparecer? Vai aparecer aqui na primeira coordenada do V1 multiplicada por x, então A1x, vai aparecer na primeira coordenada do segundo vetor multiplicado por y, que então está aqui, A21y, vai aparecer na primeira coordenada do terceiro vetor multiplicada por z, então está aqui A31z, e vai aparecer na primeira coordenada do quarto vetor multiplicada por w. Então, nós vamos ter A41w. Da mesma forma para o U2, da mesma forma para o U3. Então, nós fizemos esse produto, escrevemos essa combinação linear, isolando os vetores U1, U2 e U3. Se nós estamos interessados em uma combinação linear nula, nós podemos olhar aqui para dentro e verificar o seguinte. Se essa soma aqui, verifiquem que A11, A21, A31, A41 são números reais. X
y, z e w são números reais que nós queremos descobrir. Então, nós queremos descobrir x, y, z, w de modo que essa soma aqui seja zero. Bem, se essa soma aqui dentro for zero, essa soma aqui for zero e essa soma aqui for zero, nós teremos 0, 1 mais 0, 2 mais 0, 3, que resulta em zero. Então, nós queremos resolver o sistema. Essa equação igual a zero, esta equação igual a zero e esta equação igual a zero. Então, se este sistema tiver soluções não triviais, esse conjunto de vetores V1, V2, V3 e V4 é um conjunto linearmente dependente. Mas, de fato, este sistema aqui é indeterminado. Este sistema ele é possível, ele é necessariamente possível porque, no mínimo, a solução trivial tem 0, 0, 0, 0. Ele é mais do que isso, ele é indeterminado, tem infinitas soluções. Por quê? Porque nós temos mais incógnitas do que equações. Esse é um sistema indeterminado, então existem também soluções não triviais. Se existem soluções não triviais, nós temos que existem soluções que façam cada um desses coeficientes aqui ser zero e, portanto, essa soma ser zero. E, portanto, o que nós provamos é que este conjunto aqui é linearmente dependente. E nós podemos generalizar esse raciocínio. Sempre que nós tivermos dois conjuntos de tamanhos diferentes, com quantidades de vetores diferentes, gerando um mesmo espaço, o que tiver o maior número de elementos é linearmente dependente. Aqui nós tínhamos um conjunto com 3 e um conjunto com 4. O conjunto com 4 obrigatoriamente é linearmente dependente. Não que o conjunto com 3 não possa ser, mas o conjunto com 4 necessariamente é. Um conjunto com 5 também seria. Se nós descobrirmos um espaço com dois vetores, um conjunto com dois vetores gerando aquele mesmo espaço, então o conjunto com 3 vetores vai ser linearmente dependente. Isso tem consequências interessantes. Isso aqui foi o que nós acabamos de dizer. E outra consequência é o seguinte: se dois conjuntos de vetores linearmente independentes geram um mesmo espaço vetorial, então eles possuem a mesma quantidade de elementos. Porque, de fato, se eles não possuíssem a mesma quantidade de elementos, um deles seria linearmente dependente. E se nós temos que os dois são linearmente independentes, eles têm que ter a mesma quantidade de elementos. Então, isso nos preparou para a definição de base. Então, uma base para um espaço vetorial é um conjunto de vetores linearmente independentes que gera E. E nós sabemos, como consequência do resultado acima, que todas as bases possíveis para um espaço vetorial têm o mesmo conjunto de elementos. Então, um mesmo espaço pode ter bases diferentes. Eles podem ter conjuntos de geradores diferentes. Podem ter bases diferentes. Mas as bases têm que ter obrigatoriamente a mesma quantidade de elementos. Com isso, nós podemos definir dimensão. Então, já que todas as bases de um espaço vetorial têm a mesma quantidade de elementos, esse número de elementos é denominado dimensão do espaço. Então, aqui nós temos como exemplos o vetor 1, 0, 0 e 0, 0, 1. Ele gera o mesmo espaço que os vetores
1,0,2 e 2,0,1, que vai ser o espaço dos vetores que tem a segunda entrada nula. Esse conjunto aqui também gera esse mesmo espaço. São duas bases diferentes para o mesmo espaço. E veja que nós podemos escrever cada um desses vetores aqui como combinação dos vetores de baixo. E cada um dos vetores de baixo como combinação linear dos vetores de cima. Então, se vocês fizerem a conta, vocês vão verificar que o 1 é menos 1/3 de V1 mais 2/3 de V2. E que o 2 é 2/3 de V1 menos 1/3 de V2. Então, essas contas aqui vocês podem verificar. É um bom exercício verificar essas contas. Bem, agora se esse conjunto aqui de V1 até Vn são vetores no Rn, então, se nós tomarmos uma matriz onde a primeira coluna é o V1, a segunda coluna é o V2, a enésima coluna é o Vn, essa matriz vai ser uma matriz quadrada. E se um dos vetores for combinação linear dos outros, então o determinante dessa matriz é nulo. De fato, digamos que o vetor VI seja uma combinação linear dos outros vetores. Então, nesse caso, esses vetores aqui são linearmente dependentes. Então, se VI é uma combinação linear dos outros vetores, vamos ver agora quem é o determinante da matriz obtida dessa maneira aqui, enfileirando V1, V2 até Vn, cujas colunas são os vetores VI. Então, nós temos o determinante da matriz V1, V2, Vn menos 1, V1, V mais 1, com todos os vetores aqui. Esse vetor V1, ele é exatamente essa combinação de todos os outros. Essa combinação linear de todos os outros. Então, vamos substituí-lo por essa combinação linear dos outros vetores, que é justamente o VI. Agora, nós podemos usar as propriedades de determinante, que nós vimos no vídeo passado. Isso aqui vai ser A1 vezes o determinante do vetor que tem a primeira linha repetida no lugar da iésima linha, mais A2 vezes o determinante da matriz que tem a segunda coluna substituída. E assim por diante. O vetor que tem a iésima, o determinante que tem a iésima coluna substituída pelo VI-1. Então, ele repete aqui o VI-1. Vocês vejam que cada um desses determinantes aqui repete uma das colunas. Então, todos eles são nulos. Por quê? Porque uma matriz que tem duas colunas iguais, ela tem o determinante 0, como nós vimos também na semana passada, no vídeo anterior. Então, esse determinante é 0, esse determinante é 0, todos esses determinantes é 0. Essa soma aqui, então, é 0. Então, se um dos vetores é a combinação linear dos outros, o determinante da matriz é nulo. Agora nós vamos voltar à discussão de sistemas que nós fizemos na semana passada. Eu enunciei essa discussão dos sistemas e prometi que iria voltar nelas posteriormente, quando nós tivéssemos o conceito de espaço vetorial que estava faltando. Agora nós vamos voltar.
Então, nós afirmamos que se as colunas, né, isso aqui porque eu usei justamente o mesmo slide para nós termos a referência do vídeo passado. Então, se nós temos as colunas aqui são vetores. Se o determinante da matriz que tem essas colunas, ou seja, cada uma dessas colunas, pensando em cada uma delas como vetores, é igual a zero, o sistema é determinado. Se o determinante é zero, nós vamos ver. Então, por quê? Por que se o determinante for diferente de zero, o sistema é determinado? Pelo seguinte, se esses vetores aqui têm n entradas, eles são vetores do Rn. Se eles são vetores do Rn e nós temos n vetores do Rn e esses vetores são linearmente independentes, necessariamente esses vetores geram o Rn. Eles são uma base para o Rn. Então, se esses vetores aqui geram o Rn, uma combinação linear deles pode dar qualquer vetor que a gente queira. Quer dizer que se eles geram o espaço inteiro, então qualquer vetor do espaço pode ser obtido através de uma combinação linear deles. Então, qualquer que seja a linha, o vetor que seja colocado aqui como vetor resultado, ele é uma combinação linear dessas colunas. Isso significa que o sistema é determinado. Ele é possível e determinado. Por quê? Porque esses vetores aqui geram o espaço todo. Agora, e se esse determinante for zero? Se esse determinante aqui for zero, isso significa que esses vetores aqui não são linearmente independentes. Eles são linearmente dependentes. E se eles são linearmente dependentes, nós estamos no espaço Rn. O espaço Rn tem dimensão n. Então, ele não pode ser gerado por um conjunto menor do que n. Então, quer dizer que se esses n vetores são linearmente dependentes, eles não podem gerar o Ln. E se eles não podem gerar o Ln, quer dizer, o Rn, isso quer dizer que eles não podem gerar qualquer vetor do Rn. Agora, o que acontece é o seguinte. Se nós substituirmos aqui a coluna de resultados e obtivermos um determinante diferente de zero, isso significa o quê? Significa que, ao acrescentar esse vetor R, nós tiramos um vetor e colocamos o vetor R. E na hora que nós colocamos o vetor R, se esse determinante aqui foi diferente de zero, isso significa que esse espaço, agora, quando nós substituímos um determinado vetor pelo vetor R, esse espaço, esses vetores agora geram todo o espaço. Mas se esses vetores aqui não geravam todo o espaço e agora, com o acréscimo do R, eles passaram a gerar todo o espaço, quer dizer que esse R ele não estava no espaço gerado por esses vetores. Ele estava fora desse espaço. Porque quando ele foi acrescido, quando ele foi colocado, nós passamos a gerar um espaço maior. Então quer dizer que esse R não estava no espaço gerado. Então o sistema é impossível, não existe uma combinação linear desses vetores aqui, dessas colunas, resultando este vetor resultado. Então, se nós encontrarmos
um determinante diferente de zero para alguma das substituições, então o sistema é impossível. Mas e agora? Se nós encontrarmos o determinante igual a zero para todas as substituições possíveis, nós podemos afirmar que o sistema é indeterminado? Nós precisamos de uma condição a mais para chegar a essa conclusão. Essa observação, essa condição eu não coloquei no vídeo anterior, então ficou faltando, ficou incompleto. A última informação então estava imprecisa. Se todos os determinantes que nós obtivemos aqui forem nulos, nós não podemos afirmar que esse sistema é indeterminado, a não ser em uma condição. Se nós já soubermos de antemão que esse sistema não tem mais de um grau de liberdade. Ou seja, se nós sabemos que essas colunas aqui têm dimensão n-1, e ao acrescentar o vetor R, nós não obtivemos um espaço com dimensão n, isso quer dizer que com um determinante diferente de zero, isso quer dizer que nós não obtivemos nada a mais acrescentando o R. Se nós não obtivemos nada a mais acrescentando o R, quer dizer que ele já estava ali. Então, isso serve, por exemplo, para uma matriz, para um sistema 3x3, não? Um sistema com três equações. Para esse sistema ter dimensão 1, ter 2 graus de liberdade, todas as linhas têm que ser múltiplas. A segunda e a terceira tem que ser algum múltiplo da primeira. Isso é uma coisa que nós verificamos com facilidade. Só de bater o olho no sistema nós verificamos isso. Se nós olhamos para um sistema e não acontece de as 3 linhas serem múltiplas, então isso quer dizer que esse sistema 3x3 ele não pode ter dimensão 1. Aqueles 3 vetores, então, não podem ter dimensão 1. Se não tem dimensão 1, ou tem dimensão 2 ou tem dimensão 3. Dimensão 3 não tem, porque nós calculamos o determinante e ele é 0. Então, ele tem dimensão 2. Aí, nesse caso, nós podemos substituir a coluna de resultados, e se todos os determinantes forem 0, aí sim nós podemos concluir que o sistema é indeterminado. Então eu agradeço a atenção de vocês, desejo um ótimo resto de semana e um ótimo trabalho.